Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo aqui no nosso canal. Continuando o comentário do Novo Testamento, nós iremos tratar sobre a forma correta que Jesus ensinou ao dar esmolas, no caso, praticar obras de caridade, de misericórdia para com o próximo, e também a forma correta de orar, segundo Jesus nos ensinou. O texto que iremos ler, Mateus capítulo 6, dos versículos 1 ao 15, que ora passamos a ler. Ele disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, der esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao deres a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Então Jesus está ensinando aqui a boa prática de quando formos exercitar a nossa justiça, fazer algo para com o nosso semelhante, nós devemos evitar de fazer aquilo com intenção de mostrar-se, né? Jesus olha muito para a intenção do coração, para o motivo, né, de como aquilo está sendo feito, né? Para que possamos ter galardão junto ao nosso Pai Celeste. Nos versos 2 ao 4 ele diz, né, quando for dar esmola, ajudar o necessitado, ajudar o que está em situação deplorável, nós não ajudar as pessoas, nós não precisamos tocar trombeta diante de si, no caso, se mostrar, né? Jesus disse, pelo contrário, quando tu ajudares, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, ou seja, discrição, o máximo de discrição possível. Jesus julga a intenção do coração. Para ajudar alguém não precisa expor aquela pessoa, né? Por exemplo, se eu vou ajudar alguém, não precisa trazer a imprensa para filmar, mostrar aquilo ali. Então, se a intenção não for pura, Deus vê isso como um ato de a pessoa aparecer-se a si mesmo. Então, diante de Deus não recebe recompensa alguma, porque a pessoa está fazendo com outros fins, não com o fim de ajudar o próximo, mas com o fim de expor o próximo, de exaltar-se. Há pessoas que às vezes, para dar algo para alguém,
é preciso mostrar em redes sociais, essas coisas tudo, não há necessidade. Jesus quer que o máximo de descrição seja exercitado quando formos ajudar o nosso semelhante. Dos versos 5 ao 8, ele trata sobre como se deve orar, forma também, mais uma vez, ressaltando a questão da discrição. Jesus cita aqui, do verso 5, os fariseus. Os fariseus gostavam de orar em pé nas praças e orar nas sinagogas, com o fim de serem vistos pelos homens. Não é que seja errado, Jesus não está condenando aqui o fato de alguém orar na rua, orar nas praças, orar em pé nas sinagogas, que no caso seriam as igrejas, no nosso contexto. Não é errado orar nas ruas, uma vez que a Escritura vem dizer lá na carta de 1 Timóteo, que Paulo dizendo assim a Timóteo, ensinando lá, que os homens devem orar em todo lugar, levantando as suas mãos sem ira e sem contenda. Então todo lugar inclui também as praças, inclui as ruas, né? Então Jesus não está condenando a oração em público, mas sim a intenção de se mostrar, de se aparecer. Os fariseus gostavam muito disso, de orar para que os homens olhassem, olha como eles são santos, olha como são piedosos, como são puros, com o fim de ser exaltado pelos homens. Então é isso que Jesus está condenando aqui, porque o próprio Jesus orou em público, muitas vezes, orou em público, até quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou lá em público, disse: Pai, graças te dou, que sempre me ouves, né, por ter me ouvido mais essa ocasião, para que o povo saiba que tu me enviaste. Então uma oração em público, mas não com intenção de se mostrar. Lá no batismo também, nas águas, quando João Batista, né, está lhe batizando, Lucas diz no seu evangelho que enquanto ele orava, os céus se abriram. Então não é oração em público, não é oração na sinagoga, em pé, na igreja, que Jesus está condenando, mas sim a hipocrisia, o fim de mostrar-se. Então ele ensina que a nossa oração pessoal, a nossa oração sozinho, porque ele citou aqui sobre orar nas praças, orar nas igrejas, a oração coletiva, mas a oração pessoal, a oração sozinho, Jesus ensina: quando pois orares, entra no teu quarto e fecha a porta sobre ti e ora em secreto ao teu Pai que está nos céus, e o teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. Também Jesus rejeita aqui, reprova a questão de vãs repetições, né? Vãs repetições, por exemplo, 300 orações, uma mesma coisa, 200 de uma mesma coisa, não. Jesus reprova isso. Isso aqui era comportamento dos pagãos, dos gentios, que entendiam que quanto mais se fizesse preces, orações, repetindo a mesma coisa, as divindades eram forçadas a fazer aquilo ali. Um episódio na Bíblia semelhante quando Elias e os profetas de Baal, lá em 1 Reis 18, os adoradores de Baal, os profetas de Baal. Baal era uma falsa divindade dos cananeus, e Elias lá diz: se é Baal, Deus seguir, se é Deus seguir. Então eles fazem lá uma prova do Deus que respondesse com fogo. Esses profetas de Baal fizeram oração de 6 da manhã ao meio-dia e gritava: Baal, responde-nos. Usavam de vãs repetições, se cortavam com faca até o sangue descer, pulavam em cima do altar, eles andavam um passo, se ajoelhavam, andavam outro, se ajoelhavam, andavam manquejando. Então, fizeram muitas preces repetitivas e não houve nenhuma resposta de Baal. Porém, Elias fez uma oração que, se muito demorou, foi uns 3 minutos. E Elias orou e o fogo desceu do céu, e Elias tinha mandado jogar água no sacrifício lá, e não atearam fogo, e o fogo do céu desceu
e queimou o holocausto e ainda lambeu a água que estava ao redor. Então a Escritura diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Importante termos a comunhão com o Senhor. Jesus disse, não é o muito falar, a mesma coisa, as vãs repetições, porque nós podemos e devemos fazer orações mais intensas com o Senhor, buscar a Deus, passar longos tempos com Ele em oração, inclusive, mas sem usar vãs repetições, usando as mesmas coisas, né? A gente pode orar, o universo da intercessão é vasto, nós oramos por muitas causas sem estar repetindo as mesmas coisas. Então, do verso 9 ao 15, Jesus está ensinando a oração correta, a oração do Pai Nosso. Não é que devemos orar só esta oração, mas é uma oração modelo, é uma oração, ela é um padrão, é um molde, é um cabedal para nós, porque nesta oração ela contém adoração, contém petição, contém humilhação, pedido de perdão, adoração, santificação do nome de Deus. Ela contém praticamente todos os caracteres necessários em uma oração. Então ele começa no verso 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então logo de início ele já ensina essa oração coletiva, ele ensina a coletividade, ele ensina o amor ao próximo. Não é Pai meu, Pai nosso, né? Ele está nos céus, ele está muito acima, ele está no controle, ele tem o cetro do universo em suas mãos, ele está no controle da situação, né? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus ele precisa ser santificado com os nossos lábios, pregando a sua palavra, e principalmente com a nossa vida. Deus ele é santificado através de nós quando nós andamos em santificação, em obediência, né? Ele prossegue: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, isso tanto se aplica no sentido presente como também no sentido futuro. Venha o teu reino. Quando nós oramos venha o teu reino, nós estamos desejando que o reino de Deus ele se expanda aqui na terra, através da pregação do Evangelho, que o nome de Jesus, que é o Senhor do reino, se torne conhecido, que o reino alcance as pessoas, que o reino passe a habitar dentro das pessoas, né? Jesus disse uma certa feita: o reino não vem com aparência exterior, porque ele está dentro de vós. Então, no sentido presente, eu desejar a expansão, o progresso desse reino, através do anúncio do Evangelho. E no sentido futuro é que um dia Cristo ele arrebatará a sua igreja, um dia ele voltará em glória para julgar esse mundo, e o seu reino se estabelecerá com poder e grande glória. Ele continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós devemos depender do Senhor diariamente, nós devemos viver na dependência do Senhor. Pão nosso de cada dia, né? A porção que nos cabe, nós devemos estar satisfeitos com o que Deus nos tem dado, que aí assim Ele abrirá ainda mais portas. Nós devemos ser gratos, viver na dependência dEle. O pão nosso de cada dia, ou seja, a porção que nos é necessária, Deus sabe, né? Nós devemos estar nessa dependência diária do Senhor, porque é Ele que nos dá o pão. Muito embora você trabalhe, você seja bem empregado, você ganhe bem, mas tudo isso quem dá é Ele. Foi Ele quem abriu a porta, é Ele quem te deu a vida, é Ele quem te dá a saúde para trabalhar, é Ele quem te dá a habilidade, a inteligência. Então é Ele que nos dá o pão de cada dia. No verso 12, ele mostra as condições para essa oração ser aceita e ser ouvida. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui há uma via de mão dupla, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Eu estou, entre outras coisas, dizendo para Deus: Senhor, me perdoa, porque também eu perdoo aquele que me ofendeu. Mas se eu não perdoar aquele que me ofendeu, é como se eu estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu não sou digno de ser perdoado, porque eu não perdoo aquele que me ofendeu. Ainda há muitas pessoas que usam a questão do escapismo. Ele não quer perdoar o seu semelhante, e diz assim: não, quem perdoa é Deus. Sim, é Deus que perdoa, mas Ele quer que, como servos dele,
também sejamos perdoadores, assim como Ele nos perdoa. Um coração perdoado, perdoa. Então, se alguém não perdoa, é porque tal pessoa não foi perdoado. Spurgeon diz uma coisa acerca da oração do Pai Nosso, e muito verdadeira. Ele diz assim que se nós orar a oração do Pai Nosso e estivermos odiando alguém ou decidir não perdoar, é como se nós estivéssemos lendo a nossa própria sentença, né? Precisamos perdoar o nosso semelhante, assim como Deus nos perdoa. Pedro uma vez perguntou para Jesus, para o mestre, a seguinte pergunta: mestre, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, e ele vier me pedir perdão, eu devo perdoá-lo 7 vezes no dia? Pedro entendeu assim: não, isso aí já seria brincadeira também, já seria um ato de zombaria, o camarada errar contra mim 7 vezes no dia, e vier me pedir perdão dizendo que errou, eu devo perdoar. Jesus disse para Pedro: Pedro, não te digo só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Obviamente que o número de perdoar não é 70 vezes 7, que daria o quê? 490 vezes. Não, o perdão ele é ilimitado. Nós devemos perdoar, nós devemos pedir perdão ao Senhor, ser perdoado por Deus, e assim como somos perdoados por Ele, quando pedimos perdão, devemos também perdoar o nosso próximo. Ele finaliza: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos induza à tentação. Quem nos guarda da tentação, de cair na tentação, é Deus. É Deus que tem poder de nos livrar da tentação, de nos guardar de cair na tentação, de transgredir contra Deus. Então nós devemos pedir diariamente ao Senhor: nos guarde da tentação, porque para a tentação o remédio não é bater de frente, o remédio é a fuga, o remédio da tentação é fugir. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Houve um dos pais da igreja que disse algo interessante. Ele disse: a batalha contra o pecado é a única batalha que vence aquele que foge. Então, na tentação, a saída não é bater de frente, a saída é fugir. José, lá no Egito, quando a mulher de Potifar o assediou, ele fugiu, foi caluniado, foi até preso por conta disso, mas valeu a pena ele sofrer, mesmo injustamente, por não ceder à tentação, e mais tarde foi o governador de todo o Egito. Então, se José tivesse cedido a essa tentação, dificilmente ele seria governador, porque a pena capital para José seria a morte, se ele tivesse adulterado com a mulher de Potifar. Então vale a pena ser fiel, ainda que às vezes pareça que a gente vem sair perdendo, mas o certo é ser fiel ao Senhor, pedir para Ele nos livrar da tentação. Aí ele conclui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas. Então o perdão é uma decisão. Mas fulano me ofendeu, eu não estou sentindo no coração de perdoá-lo. Eu não estou aqui dizendo, não estou aqui também sendo hipócrita, dizendo que é fácil perdoar. Não é fácil perdoar quem nos ofende, perdoar quem pecou contra nós, perdoar quem nos causou males e feridas. Não é fácil. Nós temos Deus para nos ajudar. Nós podemos pedir a ajuda de Deus. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Deus decidiu perdoar todo aquele que se entrega ao seu Filho, Ele perdoa. Deus ele decidiu. O perdão é como um amor, não é um sentimento, é uma decisão. Deus ele decidiu nos amar. Nós não tínhamos nada que o agradasse, mas Ele decidiu nos amar e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus amados? Então eu fico por aqui. Quero perguntar se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se, compartilhe o canal para propagarmos o Evangelho. Se você entendeu que esse vídeo foi relevante, foi importante para a sua vida, compartilhe ele com mais alguém.
tá certo? E aqui, terminando, eu quero fazer um convite. Se você que me ouve, meu amado, ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, ou se porventura você encontra-se afastado, eu aconselho você voltar. Eu aconselho você voltar aos caminhos do Senhor. Jesus te ama, lembre disso. Jesus te ama. A prova disso foi o seu amor, a sua morte ali na cruz. Jesus te ama e eu também. Ele tem um plano de salvação na sua vida. Portanto, se você não tomou essa decisão, tome. Se você está afastado, retorne ao caminho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o nosso próximo vídeo.